A palavra que o Senhor me confiou essa noite para dividir com os irmãos. É muito maravilhoso quando Deus fala, e a gente sabe que Ele fala. Ele fala através dos louvores, da sua palavra. E quando Ele toca na gente, daquilo que Ele quer que a gente fala, é mais precioso ainda. E no decorrer dessa mensagem, dessa breve mensagem, porque hoje cada uma de nós vai ministrar um pouco sobre a vida de vocês, como fomos ministradas, os irmãos vão entender por que foi tão especial para mim. A palavra do Senhor para nós nessa noite está no livro de Efésios, capítulo 6, um versículo muito conhecido dos irmãos, que fala sobre a armadura de Deus. Efésios 6, capítulo 6, versículo 13. Amém? Todos acharam? E diz assim a palavra do Senhor: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Resistir em que dia, igreja? Nossa igreja. Resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficais firme, ou permaneçam firme. Curva sua cabeça mais uma vez. Senhor, a tua palavra está aqui. Bíblia aberta, coração aberto, nossa mente está aberta. Fala conosco, Senhor Deus. Que nós não possamos colocar a nossa expectativa nos homens. Antes a nossa esperança esteja no Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor Deus, ministrados, firmes, com a tua armadura, pronto, Senhor Deus, para o dia mau. Para que em todas as coisas possamos nos manter firmes, porque essa é a vontade de Deus. Então fala conosco essa noite. O Senhor é o desejado das nossas almas. O Senhor é o querido, é aquele pelo qual nós viemos buscar. Não esconda de nós a tua face. Antes, Senhor Deus, toque em nosso coração. Receba a nossa adoração. Nós já confessamos os nossos pecados. Estamos aqui, Senhor Deus, limpos, porque o teu sangue nos garante assim. Então, Senhor Deus, receba a nossa adoração nessa noite e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu fiz umas anotações porque eu não quero confiar na minha mente, porque ela anda muito cansada. Paulo, quando ele escreve os Efésios, ele vai falar sobre o dia mau. Que dia é esse? Existe no calendário, mês tal vai ser o mês mau? A gente sabe que dia é o dia mau. O dia mau avisa quando vai chegar. Ele é um dia, como a gente está acostumada, um dia de 24 horas. Ele bate na sua porta para te dizer: amanhã vai ser o dia mau? Não. E Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, ele está preso. Paulo é um cidadão romano, é uma prisão domiciliar. Ele sabe que tem pouco tempo de vida, ele sabe que vai morrer. E é assim porque a carta ao Timóteo garante. E ele vai dizer: tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, permaneçam firmes. Quando Paulo escreve a carta aos Éfesos, eu também creio que é uma carta para a igreja de todos os tempos, assim como está chegando para nós nessa noite. Creio que todos nós aqui já vamos ter um dia mau. A vida nos ensina que quando o dia é bom, a gente deve tirar proveito dele. Uma amiga minha me escreveu assim: aproveite bastante o dia bom, porque o dia mau, ele não poupa o couro de ninguém. Então a gente aproveita bastante quando os filhos da gente são pequenos, uma viagem de férias. Esse momento na igreja do Senhor é um bom dia, a gente deve tirar proveito dele. E no dia mau, a gente extrai preciosas lições. O dia mau não é um dia para que você imagine que a sua vida é horrível, nada dá certo para mim. O dia mau é um dia, ainda que ele dure meses, ainda que ele dure semanas, ele vai passar. Apenas você precisa estar resistindo, fortalecido na armadura de Deus. Não permita que um estado de tristeza vire um espírito de tristeza. Um dia mau é um dia dito pelo Senhor que ele vai acontecer, mas ele já te deu as estratégias para vencer estes dias maus. Eu tenho aprendido pelos meus dias maus, que muitas vezes não têm durado apenas dias nem horas. Muitas das vezes é melhor que a gente se mantenha em silêncio, para que a nossa boca não nos traia
e a gente não murmure, não lamente e não afaste a presença do Espírito Santo da nossa vida. Muitas das vezes, num dia mau, é o dia que você deve se recolher, é o dia que você procura um ombro amigo, é o dia que você fica mais perto do Senhor. Quando eu estava meditando nessa passagem, e eu tenho aprendido com a minha pastora Bianca a estudar a fundo as Escrituras, eu vi que alguns teólogos têm um consenso sobre a expressão que Paulo está usando sobre os dias maus. Talvez, como Paulo já vai morrer, talvez seja a igreja que vai sofrer perseguição, a igreja que vai ter o sangue dos seus santos encharcando a terra, a igreja que vai ter os seus santos do Senhor comido por leão. Mas também é uma carta para o nosso tempo. O dia mau que Paulo se refere é uma carta também para o nosso tempo, fazendo alusão à perseguição da igreja, mas também na parte prática da nossa vida. O que nós podemos dizer? O dia mau, eu separei aqui alguns dias que a gente pode titular de dia mau. Dia da luta, o dia da incerteza, o dia da enfermidade, o dia do silêncio de Deus é um dia mau. Dia de perdas, eu creio que muitas pessoas aqui já perderam seus entes queridos. Dia de portas fechadas, a gente considera um dia mau. O dia que o telefone toca e te traz uma má notícia. O dia da decepção, existem decepções que nos ferem profundamente, é um dia mau. O dia do ataque do inferno, o dia da insegurança, o dia do medo. Jó disse: tudo aquilo que eu temia se abateu sobre mim. O medo que você sente pode se abater sobre você, e ele pode ser considerado um dia mau. Entre o que os teólogos dizem e a mensagem de Paulo para nós nos revertirmos, o que eu posso dizer para vocês, mediante o que acontece na minha vida, que o dia mau é aquele dia que você perde o controle, onde você não tem controle sobre nada. E a gente diz muitas vezes que o controle está na mão de Deus, e quando o controle sai das nossas mãos, nós dizemos que é um dia mau. É um dia onde a situação se apresenta para você e você não tem nada o que fazer. Você não tem como fazer. E eu separei a ordem do Senhor, e para que a gente entenda o que é o dia mau. Ele não avisa quando vai chegar, assim como eu disse. Ele também não avisa quando vai embora. A única ordem de Deus é: permaneçam firmes. Ele vem para todos, para os bons e para os maus. Nós que temos o Senhor como o Senhor das nossas vidas, precisamos ter uma maturidade de entender que o dia mau chega para todos. No livro dos Reis, vai dizer que quando o profeta morre, 2 Reis capítulo 4, a Bíblia vai dizer que ele deixa a esposa endividada, e ele era um santo homem de Deus. Ou seja, coisas ruins também acontecem para pessoas boas. Então o dia mau, ele vem para todos. O dia mau vai testar a profundidade das suas raízes. Tudo aquilo que você aprende aqui, tudo aquilo que a pastora Bianca diz sobre encher as lamparinas, é o que vai te manter de pé no dia mau. O dia mau vai testar o quanto você conhece do Senhor. O dia mau vai te mostrar o quanto você está firmado no Senhor. Existe uma passagem no livro de Mateus, onde Jesus dorme e os discípulos ficam com medo porque o mar fica revolto. Se os irmãos lerem essa passagem, vão observar que os discípulos passaram o dia todo com o Senhor, vendo todo tipo de milagre, cura, pessoas que foram ressuscitadas, pessoas que voltaram a enxergar. E Jesus está dormindo no barco, e quando o mar fica revolto, eles tremem, a fé deles é abalada. Quando Jesus disse: homens de pouca fé, ou seja, apesar de já terem visto todo tipo de milagre de Jesus, existiam milagres que eles ainda não sabiam. Tanto é que quando Jesus acalma o mar, eles dizem assim: quem é esse que até o mar acalma? Ou seja, existem coisas de Jesus que nós só vamos descobrir mediante um dia mau. O dia mau vai testar as suas raízes, vai mostrar para você quem você é, mas também vai exaltar o Deus que você serve. A quinta coisa que eu separei do dia mau: a qualidade dos seus amigos. O dia mau vai mostrar com quem você pode contar na verdade.
São essas características do dia mau. Mas a palavra do Senhor nos instrui na seguinte coisa: portanto, tomai, é uma ordem, tomai toda a armadura de Deus. Se você vai se vestir de armadura, você está numa guerra sim. Pode ser uma guerra espiritual, pode ser uma guerra física, mas existe uma guerra. E a palavra do Senhor é clara, ela disse: toda a armadura, não apenas o capacete, não apenas a couraça, mas toda a armadura. Ou seja, é para você ser crente por inteiro, é para você se entregar por inteiro, é para você adorar por inteiro, é para você ler a Bíblia e estar mergulhado no Senhor por inteiro. Toda a armadura, ou você está com o Senhor, ou você não está com o Senhor, porque o verbo aqui está no imperativo: tomai toda a armadura. Você está em guerra, se revista da armadura de Deus. Segunda ordem do Senhor: resistir. Resistir. O dia mau não se evita. O dia mau não tem como você passar por ele. Não existe você querer pular o dia mau. Você precisa resistir. E agora eu digo aos irmãos: hoje eu vim de Angra. Eu sei que todos aqui trabalham, todo mundo tem os seus afazeres. Eu saí da minha casa muito cedo ontem, trabalho lá direto. Saí de lá muito cedo hoje. Cheguei na minha casa trabalhando. E por um breve momento eu falei: eu acho que eu não vou conseguir ir. Eu acho que eu não meditei o suficiente. E quando eu comecei a ler sobre resistir, eu tenho certeza que as minhas irmãs entenderiam se eu dissesse: eu estou cansada, eu não vou. Mas eu vou resistir ao meu dia mau. Eu vou resistir à vontade de ficar em casa. Eu vou resistir à vontade de não orar. Eu vou resistir à vontade de não ter devoção, de não ler a palavra do Senhor, porque senão eu não vou resistir ao dia mau. A ordem do Senhor é: resistam. Não pulem, não tentem não ter o dia mau, mas resistam ao dia mau. E a quarta ordem é: permaneçam firmes, para que depois de permanecerem e vencerem tudo, vocês estarão inabaláveis. Permanecer significa apesar de, mantenham constância, perseverem. Não é o nome do nosso grupo? Perseverem, resistam, se mantenham constante. Porque se a nossa esperança está em Deus apenas nessa terra, seremos o pior das criaturas. Resistam ao dia mau, porque essa terra é passageira. A glória que nos está preparada é muito maior do que qualquer dia mau que nós possamos ter. Então, 3 ordens do Senhor nesse versículo: tomem toda a armadura, resistam e perseverem, para que depois de toda a perseverança, vocês serão encontrados inabaláveis. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para que possamos resistir a esse dia, para que possamos nos revestir da armadura de Deus. Quando Paulo, eu não sei se os irmãos já viram, os soldados romanos se chamava centúria. Eram 100 homens juntos, um do lado do outro. Os escudos protegiam toda a frente deles e um protegia o outro. Assim é que acontece quando a gente está junto. Nós somos a centúria. Vamos juntar a nossa armadura em oração. Vamos nos unir para que o nosso clamor chegue até o trono do Rei de toda a terra. Curva a sua cabeça. Pense nas suas guerras. Pense no seu dia mau. Entenda que você precisa tomar toda a armadura: capacete, couraça, cinto, escudo, espada, sandália, revista de toda a armadura de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, amado de nossas almas, Senhor pelo qual desejamos e ansiamos, sabemos que temos um lugar cativo no seu coração, assim como o Senhor tem um lugar em nós. Senhor Deus, nos ensine a resistir. Nos ensine, Senhor Deus, a tomar toda a armadura. Nos ensine, Senhor Deus, a perseverar em oração. Nos ensine a estar cheios de Ti. A Tua palavra diz: não extingue o Espírito Santo. Se o Senhor nos dá essa ordem, é porque é a coisa
pode acontecer. Nós não queremos, Senhor Deus, de todas as coisas que queremos perder, não afaste de nós a presença do Teu Espírito. A presença do Teu Espírito é o que nos une a Ti. É o Teu Espírito Santo que nos impulsiona a orar. É o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Teu Espírito Santo em nós que nos fortalece a permanecer na Tua presença. O Senhor já sabia disso quando nos deixou o Seu Consolador, que nos lembrariam de todas as coisas que o Senhor fez. Assim nós estamos reunidos mais uma vez nessa noite, em oração, clamando, pedindo, entregando ao Senhor o dia mau. Não sabemos se o dia mau é um filho que não obedece, se é um casamento que não está bom, se é uma porta de emprego que ainda não está aberto. Independente do que seja, queremos resistir, queremos perseverar, estamos fiados na Tua armadura, uns juntos com o outro, somos um exército, o exército do Senhor, que marcha sobre essa terra, em vitória garantida. O nosso inimigo já vê a bandeira do nosso Jeová Nissim e bate em retirada, porque estamos fortalecidos em Ti. Assim nós oramos, entregando, Senhor Deus, o nosso dia mau, o nosso coração fraco, porque a Tua palavra nos garante, quando somos fracos, aí sim somos fortes. O Senhor faz assim para que ninguém se glorie. Se alguém quer se gloriar, se glorie em conhecer o Senhor. Assim, Senhor Deus, nós queremos nos gloriar em conhecer a Tua palavra, em viver a Tua verdade, em andar em novidade de vida, crendo que o Senhor pode todas as coisas, porque sabemos que a glória é Tua, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Nós oramos com o nosso coração agradecido e oramos assim porque nós cremos assim. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.